Gostaria de convidar o Dr. Gustavo Capanema, coordenador do Serviço da Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, para apresentar a aula Adequação e Hemodiálise, abordagem prática. Bom dia a todos. Muito obrigado à coordenação do evento, que já está tomando corpo e ganhando prestígio, né? A gente vê aqui uma plateia seleta e conseguindo arrastar as grandes expressões da nefrologia mineira do interior, né, que não é fácil. Eu vou tentar, em 20 minutos, discorrer com vocês um roteirozinho que eu coloquei aqui, como a doença renal crônica, com seu potencial não só para determinar a mortalidade alta, mas também como um determinante de desabilitação, como é que tem impacto em desabilitar o paciente, conceito de adequacidade, parâmetros cruciais, com ênfase no peso seco, controle de pressão, anemia, o distúrbio mineral e ósseo, uma breve passagem sobre o momento de início de diálise, vou citar o estudo talvez mais decisivo, que nos orienta com relação a esse momento crítico do acompanhamento do paciente com doença renal crônica em seu estágio avançado, e os esquemas de hemodiálise. Um grande problema em nefrologia é ter evidência, né? A literatura em nefrologia ela pode estar constituída de estudos clínicos randomizados, estudos observacionais e revisões sistemáticas. A grande dificuldade é obtermos evidência para propormos as melhores práticas. Portanto, nós temos que mover a nefrologia de uma especialidade predominantemente baseada em opinião para uma especialidade baseada em evidência. Muita coisa caminhou, mas ainda prescindimos de muitos estudos. Ficamos, muitas vezes, com opiniões e calcados em estudos observacionais. Isso nos levou a alguns equívocos no passado, que eu vou rapidamente citar para vocês aqui. Uma das limitações da medicina baseada em evidência é a necessidade de aguardar pela evidência. A doença renal crônica está inserida com ela alta mortalidade, principalmente de origem cardiovascular. É uma condição que desabilita o paciente e tem um grave comprometimento funcional, tornando mais suscetíveis a esse comprometimento funcional os brancos, os idosos, os diabéticos e a doença vascular periférica. Vários são os fatores que podem determinar essa condição e essa propriedade de desabilitar o paciente. A inflamação inerente, a acidose metabólica, que tem um impacto importante em massa muscular, massa óssea, a redução de atividade física e inadequada ingesta de nutrimentos, que frequentemente determina uma redução de albumina e pré-albumina e uma perda progressiva de tecido muscular e tecido adiposo. Considerando que a doença renal crônica desabilita o paciente, é importante a gente considerar dois contrapontos: qualidade de vida e quantidade de vida. A diálise sustenta a vida, mas ela garante a qualidade de vida? Então, é importantíssimo entender que preservar parâmetros é talvez até mais importante do que conseguir ou obter um aumento marginal na longevidade. Avaliação de desabilitação. Nós temos medidas objetivas de desempenho físico, avaliações por autorrelato, a percepção do paciente pela saúde física e capacidade funcional, e os fatores mais implicados, principalmente com essa perda de capacidade funcional, estão relacionados com atrofia muscular urêmica, alterações da estrutura muscular, disfunção cardíaca e vascular, distúrbio do metabolismo ácido básico. Adequacidade da hemodiálise. É tornar a hemodiálise, o tratamento, a substituição da função renal, o mais próximo possível do rim nativo ou o resultado com o transplante com rim funcionante adequado. Os alvos críticos: taxa de mortalidade,
taxa de hospitalização não relacionada ao acesso vascular, saúde física, calcada em alguns scores já bem consolidados, saúde mental, estrutura e função cardiovascular, principalmente o impacto na parede do ventrículo esquerdo. Parâmetros nutricionais podem ser antropométricos, bioimpedância ou parâmetros de laboratório. Metabolismo mineral com seus marcadores clássicos. Anemia, hematimetria, dose de eritropoetina. Hipertensão, hipertensão sistólica, componente diastólica, o número de agentes antihipertensivos necessários para ajustar. O peso seco e a taxa de remoção de solutos. Todos esses parâmetros são alvo quando se pensa em adequar a hemodiálise, adequar o tratamento dialítico. A sobrecarga de peso, ela é um objetivo prioritário. Ela facilita o controle pressórico, ela minimiza o uso de fármacos antihipertensivos, reduz o volume e massa do ventrículo esquerdo, reduz microinflamação e aumenta a sobrevida. O ganho de peso interdialítico, ele pode ser responsabilizado pela água extracelular, a água intracelular, no caso com pouco impacto, ou tecido adiposo, que é o compartimento corporal não hidratado. Então, esse ganho de peso no paciente dialítico, quando se refere ao ganho de peso interdialítico, nós estamos normalmente se referindo à água extracelular. O conceito básico de peso seco, são várias definições, mas podemos escolher essa aqui. É clinicamente estabelecido. É o menor peso pós-diálise tolerado pelo paciente, desde que não provoque sintomas no paciente de colapso circulatório e que ele atinja uma pressão o mais próximo do normal possível na pré-diálise. Crucial alvo de adequacidade no paciente dialítico. A experiência do grupo de Tassin. Esse grupo é o que mais valorizou esse parâmetro. É o grupo de Tassin. O seu líder teve a formação em Seattle, nos Estados Unidos, que é o berço do conceito de que hipertensão é volume dependente no paciente em diálise. Portanto, o grupo de Tassin tornou esse conceito uma doutrina. E ele ajustou o peso, ajustou o tempo de diálise para adequar ao peso seco do paciente, buscando obsessivamente o peso seco do paciente. Com isso, ele olhou a necessidade do paciente e a tolerância hemodinâmica, propondo esquemas de tratamento de 6 a 8 horas, 3 vezes por semana, baixa ingesta de sódio e baixa concentração de sódio no dialisato. Ele conseguiu controlar a pressão arterial em mais de 80% dos pacientes sem drogas, com impacto decisivo nos parâmetros cardiovasculares e na taxa de mortalidade. Então, a importância de correção do peso do excessivo fluido, ajustar o peso seco, tem impacto na pressão arterial, com redução de mortalidade, redução de inflamação, massa do ventrículo esquerdo e restauração do balanço do fluido extracelular. E o controle da pressão, ela tem uma dependência de volume em cerca de 80% dos pacientes. Portanto, a determinação do peso seco, ela é prioritária. Essa determinação pode ser através de avaliação clínica, insubstituível, ou recorremos a ferramentas como a espectrometria por bioimpedância, que ainda tem pouca validação. A avaliação por bioimpedância tem a técnica de frequência única e a de múltipla frequência. A de frequência única, ela já está aprovada pelo FDA, mas ela mensura a água. A multifrequência, ela compatibiliza, mas ainda não tem autorização, não está validada. A taxa a ultrafiltração é o instrumento que temos para ajustar esse peso seco. Temos que balizar bem a taxa de ultrafiltração, porque se errarmos na dose, nós temos o risco de lesão de reperfusão do miocárdio. Ou seja, nós temos que balizar, calibrar a ultrafiltração de tal maneira que obtemos o peso seco, obtemos o estado de hidratação, euvolemia, sem provocar uma hipotensão interdialítica que determina risco de isquemia cardíaca transitória e perda de função renal, o chamado stun cardíaco. A ultrafiltração no estudo EMO, com 1.846 pacientes, a taxa de ultrafiltração, os pacientes que necessitaram de maior taxa de filtração, tendo como base 10 ml por quilo por hora, tiveram maior risco de mortalidade.
Então, maior ultrafiltração significa maior risco de mortalidade. O estudo do DOPS comprova a mesma coisa. Quem precisou de mais taxa de ultrafiltração, num grupo de 22 mil pacientes analisados, também teve maior taxa de mortalidade. O controle da PA. DOC recomenda menor que 140 por 90. Fraca evidência. Esse estudo, que avaliou quase 17 mil pacientes, mostrou que a pior situação é ter a pressão sistólica pré-dialítica menor que 110. E a melhor situação, menor mortalidade, foi pressão arterial sistólica maior que 160. Melhor até do que entre 140 e 149. Anemia. Anemia frequente, o tratamento com eritropoetina é necessário, ele tem benefício na qualidade de vida, e as melhores evidências. Nos equivocamos muito nessa abordagem. As melhores evidências eram os estudos observacionais, pequenos testes intervencionais, desfechos cardiovasculares, redução da parede do ventrículo. A introdução da eritropoetina foi em 1989 nos Estados Unidos, 90 na Europa, depois vieram outras formulações. Haviam benefícios e comprovação inequívoca de melhorar na qualidade de vida e redução da necessidade de transfusões, que tirava o paciente do risco de sensibilizar contra antígeno HLA. Mas há uma pletora de estudos que não eram controlados, que evidenciavam isso. Qualidade de vida, dava destaque em qualidade de vida. 3 grandes estudos. 2006, 2, abertos em 2006. CREATE, QIAR, em 2010, o TRIAD. 605 pacientes, 1.400 pacientes, 4.000 pacientes. Um dos maiores estudos em nefrologia, randomizado e controlado. Estudo com placebo, impensável um estudo com placebo, com eritropoetina, com a percepção que se tinha que a eritropoetina indiscutivelmente era benéfica. Esse estudo passou no comitê de ética com um braço placebo. Lógico que o braço placebo, quem conhece o estudo sabe que ele foi resgatado. Quando havia uma queda menor que 9, havia resgate com eritropoetina. Mas foi um braço com placebo. Você sabe que as hipóteses, eu não vou perder tempo, isso que eu não vou ter tempo. As hipóteses de cada uma, correção completa contra a correção parcial. CREATE separou bem as hemoglobinas. Resultados do CREATE: ausência de benefício endpoint primário, qualidade de vida, benefício. Houve alguns parâmetros da qualidade de vida com benefício no grupo hemoglobina mais alta. Então, CREATE, normalização da hemoglobina, não trouxe benefício. QIAR, desfecho primário, mais endpoint com grupo alto. Conclusão do QIAR, hemoglobina de 13,5 determinou maior risco cardiovascular, ausência de benefício em parâmetro de qualidade vascular, não explicou os mecanismos determinantes do pior desfecho e necessidade de novos estudos para avaliar as relações entre nível de hemoglobina e eritropoetina. TRIAD, o maior estudo prospectivo randomizado nesse assunto. Ele é grande, randomizado, internacional e placebo controlado, impensável até então. Ele avaliou população diabética, doença renal não dialítica e anemia moderada. Principais desfechos: morte, eventos cardiovasculares e doença renal avançada. A hemoglobina separaram. O grupo hemoglobina alta, em torno de 12,5. Hemoglobina baixa começou por volta entre 10 e 11. Resultado: chamou atenção isso aqui. AVC, com significância estatística, independente se foi fatal ou não fatal, ele marcou o grupo com hemoglobina alta. Portanto, o TRIAD, ausência de diferença entre os dois grupos. Quanto aos desfechos, a hemoglobina alta aumentou o risco de AVC e alerta para a história de malignidade. Cuidado, o paciente que tem história de malignidade, o benefício pode ser menor que o risco na utilização de eritropoetina. Impressão após os principais estudos: correção da anemia, parcial é melhor, reduz risco de tromboembolismo e outros efeitos adversos. Parcial quanto? 10 a 12. Estudos pós-ROC: qual foi o motivo, a relação causal que determinou o pior desfecho na hemoglobina alta? Foi a própria hemoglobina? Provavelmente não. Os estudos subsequentes mostraram que provavelmente não é a eritropoetina, provavelmente é a dose de eritropoetina. Mas a dose de eritropoetina tem um fator de confundimento. Provavelmente, quem requereu dose maior são os mais inflamados. Então, tem um fator de confundimento que provavelmente nós estamos selecionando ali os pacientes mais doentes, mais inflamados, e, portanto, teriam mesmo
o pior prognóstico. Ferro. Deficiência de ferro é prevalente. Deve ser tratada. A absorção oral é inadequada, inconsistente. Epsidina, frequentemente elevada. Ferritina e IST. A ferritina, possíveis deficiência de ferro e outros fatores, falta de consistência. Quando os níveis estão baixos, nós sabemos que o paciente está com deficiência de ferro. Para outros valores, nós não temos nenhuma consistência no diagnóstico. Então, há uma relação entre contagem de plaqueta, administração de ferro, dose de eritropoetina e eventos cardiovasculares. O estudo DRIVE, ele mostrou o seguinte: se o paciente tem hemoglobina menor do que 11, ferritina alta, até 1.200, IST menor que 25, vale, e está usando dose muito alta de eritropoetina, vale a pena usar uma carga de ferro. Esse é o desenho do DRIVE, então, vale a pena uma carga de ferro, otimizar ferro. O DRIVE 2 confirma que estende por mais 6 semanas, o DRIVE 2 confirma esta impressão. Doença mineral e óssea, os parâmetros, hiperpara secundário, terapia convencional, a inovativa e a radical, terapia convencional, sais de cálcio e dose suprafisiológica de vitamina D, a inovativa, quelantes de fósforo, livre de cálcio, análogos menos calcêmicos e calcimiméticos. Radical, paratireoidectomia, total ou subtotal. Essa aqui, risco de calcificação mineral, de parede de vaso. Essa aqui, risco do paciente ficar definitivamente com hiperpara. E risco de calcificação mineral, parede também. Os dados do KDIGO vocês conhecem. E, para terminar, se me dá mais 5 minutos, só para falar aqui, o KTV. Conceitos relevantes. Mensuração do clearance. Foi desenvolvido através do Estudo Cooperativo de Diálise Nacional em 1981. Foi a partir dos dados de 81 que se desenvolveu a equação do KTV, por Dalgidas e colaboradores. Conceito inicial de clearance dialítico e clearance renal eram semelhantes, comparáveis. Em 92, a albumina surge como poderoso preditor de sobrevida, até mais potente do que rebaixamento de soluto pequeno pela diálise. 97, o Canusa, que é um estudo americano e canadense. Clears dialíticos e endógenos renal comparáveis. 2002, o estudo EMO, população em hemodiálise, ADMEX, população em diálise peritoneal, reforça que há um paralelismo e mostra a ausência de benefício com o aumento do clears dialítico. 2005, 5 estudos e reinterpretação do Canusa identificam a função renal residual como determinante na sobrevida. Momento de início de diálise, ele pode ser eletivo, precoce ou tardio, ou emergencial. Esse estudo, que é o ideal, ele randomizou 2 grupos, um precoce, o paciente dialisava com 10 e 14, e o tardio, que o paciente dialisava, deixava o paciente chegar com doença renal crônica até 5 e 7. O protocolo permitia, diálise mais precoce, antecipar no grupo tardio, se houvesse indicação médica. Hipótese testada vale a pena começar mais cedo, antes de iniciar os sintomas? Resultado, não vale a pena começar mais cedo. Esse estudo nos suporta postergar o início de diálise em pacientes assintomáticos com doença renal crônica, desde que estritamente vigiados. Estimativa de função renal. Temos esses estudos foram baseados em estimativas de função renal. A melhor maneira de avaliar na fase avançada é clearance de ureia e creatinina, uma vez que as equações utilizam como base a creatinina, que no paciente renal avançado, a função renal é muito deteriorada, então falseia a creatinina para baixo, superestimando o ritmo de filtração glomerular, que dá a impressão de que os pacientes com clearance mais alto tinham melhor função renal, na realidade estava selecionando, eram os que tinham massa muscular mais comprometida. Diálise emergencial, hipercalemia, sobrecarga de fluido, pericardite e encefalopatia. Os esquemas de diálise são esses. O porquê do padrão 3 vezes por semana? Foi baseado em quê? Coisas muito frágeis. Experimentos fisiológicos, análise de aceitabilidade do paciente, conveniência, logística, custos. As membranas foram avaliadas poucas vezes. Temos 2 estudos randomizados que avaliaram as membranas. A dose ótima, não sabemos ainda a dose ótima. Numerosos estudos observacionais e raros estudos randomizados controlados. A estratégia dos estudos, todos ancorados em regime de 3 vezes e baseados na métrica de clearance de soluto pequeno. Resultado é que a morbimortalidade continua alta, apesar de otimizado todos os parâmetros de diálise.
Ou seja, do jeito que dialisamos os pacientes, podemos conseguir preservar a vida, mas estamos com dificuldade de preservar os parâmetros para não deixar o paciente deteriorar a função renal. Daí, as propostas dos estudos diferentes, novas hemodiálise frequente. Essa, sim, parece ter um racional biológico mais apropriado para abordar esse meio urêmico, que é mal tratado quando o esquema de diálise é 3 vezes por semana. Então, a diálise frequente tem um racional biológico forte, ela tem maior perspectiva de preservar o estado nutricional, preservar a massa celular corporal, melhora do apetite, incremento de peso, massa muscular. Isso são os principais estudos. E esse é o principal estudo, que é um multicentro, já estou terminando, mais 1 minuto, se a Lília me permitir. Multicentro, randomizado, onde comparou a hemodiálise convencional vezes a hemodiálise diária. Convencional, 120 pacientes, 125 no frequente, 12 meses de segmento. Esse estudo mostrou que há benefício. Ele era um coprimário, o desfecho primário eram dois, morte e alteração do ventrículo esquerdo, onde mostrou que há vantagem na alteração do ventrículo esquerdo. E ele mostrou benefício. Esse vai ser o último slide. Mostrou benefício, então, favorece aumentar a frequência. Massa do ventrículo esquerdo, foi possível preservar e foi possível regredir. Sensação de energia pelo paciente, sensação de vitalidade, também foi positivo. O frequente mostrou ganho. Fósforo per diálise, o frequente foi relevante. E a pressão sistólica per diálise, o frequente também mostrou benefício. Obrigado, desculpe pelo... Gostaria de convidar agora o Dr. Rafael Lage Madeira, médico do Hospital Nefrologista do Hospital Felício Roxo, que vai apresentar o tema Guidelines em Hemodiálise. Bom dia. Queria agradecer à comissão organizadora pela oportunidade de estar participando desse evento. Melhor? Então, vamos lá. O objetivo dessa apresentação vai ser falar um pouco sobre os guidelines disponíveis em hemodiálise, quais são as evidências em hemodiálise, quando iniciar o tratamento hemodialítico, qual a dose mínima para a hemodiálise, quais são as evidências sobre membranas para hemodiálise e alvos atuais da hemoglobina para o paciente em hemodiálise. A minha pesquisa sobre os guidelines disponíveis, eu fiz uma pesquisa pela internet e me baseei muito mais no que a gente está vendo aqui no CADIGO e naquele banco de dados do CADIGO disponíveis. O interessante desse site é que ele nos dá a oportunidade de avaliar na íntegra aquilo que está escrito nesses guidelines para poder ter uma posição um tanto quanto mais crítica daquilo que a gente está lendo. Nós conseguimos ver, então, guidelines da Oceania, canadenses, europeus, do CADOC, e também da Grã-Bretanha. E o nível de recomendação desses guidelines, eles são muito semelhantes no que eles colocam em termos de gradação de evidências. Eles fazem a gradação de evidências habitualmente de 1 a 4 ou de A a D. Gradações número 1 ou A habitualmente são de forte recomendação, nível de evidência muito forte. Aquelas gradações de nível 3 ou 4 já tem uma evidência bem mais modesta. Nível 4, muitas vezes, são opiniões, ou como o CADOC ele coloca, são recomendações para a prática clínica. E o que o Gustavo falou bem para nós, né? Nossos guidelines em nefrologia, eles são baseados muito mais em opiniões do que necessariamente em evidências. Os guidelines em hemodiálise, específicos para hemodiálise, eles abordam um número enorme de tópicos. Falam de espaço físico, equipamento, iniciação, método para estimar a eficiência dialítica, qual a dose, qual a frequência da realização de exames, anticoagulação, prevenção de efeitos adversos, mecanismo para preservação de função renal residual, hemodiálise domiciliar, programa de melhora de qualidade e acesso vascular. No entanto, existem guidelines específicos para tratamento de comorbidades dos pacientes portadores de doença renal crônica. Então, nem todas as informações necessárias vão estar disponíveis em um único lugar. A gente vai ter que procurar com uma certa
frequência, vai dar um certo trabalho para a gente poder encontrar tudo. Então, a gente tem guidelines para anemia, nutrição, dislipidemia, doença mineral óssea, avaliação cardiovascular, hepatite, avaliação pré-transplante. E no Brasil? Não existe no Brasil um único guideline específico para hemodiálise. E não existem trabalhos na literatura com uma posição crítica a respeito das recomendações internacionais. O que a gente tem, o que mais se aproxima de um guideline, é a norma, é a RDC número 154 de 2004, que, na verdade, coloca o regulamento técnico para funcionamento. Isso não é necessariamente baseado em evidência, vai ser baseado numa série de outros pontos, né? Esse selo é um selo comemorativo holandês, né? E aqui eu estou mostrando a foto da primeira máquina de hemodiálise para tratamento do paciente crônico. Foi desenvolvida por um holandês, William Kolff, na década de 40. O tratamento hemodialítico durava em torno de 6 horas nessa época, era feito sob baixas pressões e não havia como realizar a retirada de grandes volumes de água desses pacientes. Então, a ultrafiltração nessa época não era possível. Para iniciar a diálise, então, as recomendações são de nível B, o período de confecção de fístula é um nível D, é a opinião, mas o que a gente tem? O indivíduo que está no estádio 4, com clírice menor do que 30, começa a conversar com ele a respeito das possibilidades e oportunidades de tratamento de doença renal crônica. Não utilizar creatinina e ureia de maneira isolada, e você passa a considerar o início da terapia renal no estádio 5 pelo CADOC, nível de evidência B, e o European Best Practice 2005 coloca para você considerar o início com clírice entre 8 e 10 ml por minuto. A fístula deve ser considerada em termos de confecção quando o ritmo de filtração glomerular for menor do que 20 ml por minuto. O Gustavo falou um tanto do IDEAL Study aí. São mais de 800 pacientes que foram randomizados para início precoce e para início tardio, que chamaram de precoce, seria com clírice entre 10 e 14, o início tardio entre 5 e 7. E, de maneira efetiva, aqueles indivíduos que foram selecionados para início precoce começaram entre 12 ml por minuto e aqueles que foram para o início tardio em torno de 10 ml por minuto. Então, esse trabalho, na verdade, a diferença entre o início da diálise ele foi muito pequeno. A mortalidade foi muito semelhante entre os grupos, os desfechos secundários também foram muito semelhantes, mas ele não permite para a gente dizer que a gente pode realmente segurar o indivíduo até 5, 7 ml por minuto. Foi o que o Gustavo disse. Baseie-se o início do tratamento dialítico naqueles sintomas que o teu doente está apresentando. Conjuga isso com o ritmo de filtração glomerular e daí você faz a tua decisão em conjunto com o paciente do melhor momento de iniciar o tratamento. E o início do tratamento, de uma maneira muito fixa, ainda tem outras limitações, que são as variações individuais do paciente em tolerar as toxinas urêmicas, a capacidade do doente em aderir às suas recomendações e ainda a capacidade do sistema de saúde de absorver aqueles doentes que você mantém em tratamento conservador. Então, ao analisar o início de tratamento dialítico, você vai ter realmente que conjugar uma série de fatores e nunca um único parâmetro. Bom, começamos a diálise. Qual é a dose mínima de diálise indicada para esses pacientes? O DOC 2005-2006 fala em single pool KTV mínimo em torno de 1,2. Para uma frequência de diálise 3 vezes por semana para aqueles indivíduos com função renal residual menor do que 2 ml. Coloca como nível de evidência A. A alternativa é utilizar a taxa de redução de ureia para um valor menor do que 65%. A dose alvo deve ser um pouco superior à dose mínima para você garantir aquele tratamento. A gente sabe que por diversos trabalhos, tanto para crônico quanto para agudo, aquela dose prescrita de KTV não é necessariamente aquela que o doente recebe, habitualmente o doente recebe uma dose menor do que aquela que a gente prescreveu. E ele coloca ainda que se a função residual renal ela for significativa, que você poderia considerar um KTV mais baixo, mas não existem trabalhos, né, de uma evidência importante que me permitam isso. O European Best Practice 2007, ele coloca a mesma coisa, só que o nível de evidência é 3 em termos de duração, e ele coloca também as doses como nível de evidência 3, mas ele leva em consideração não o single pool, mas o KTV equilibrado e doses significativas mais elevadas, né, significativamente mais elevadas do single pool KTV. A Grã-Bretanha ela já coloca a mesma coisa em termos de tempo de duração e considera muito semelhante ao que está na Europa, obviamente, né, a respeito daquilo que deveria ser a dose mínima. E quais são os estudos? Bom, o Gustavo também comentou do NCDS, esse foi o primeiro trabalho randomizado para poder tentar fazer alguma avaliação entre dose de diálise e sobrevida, na verdade, não só sobrevida, mas sobrevida e taxa de admissão hospitalar. Ele não levou em consideração necessariamente valores de KTV, depois isso foi extrapolado e os cálculos foram realizados, mas ele levou em consideração taxa de concentração média de ureia pré-diálise. Os dados foram coletados na década de 70, ele foi interrompido de maneira precoce no início dos anos 80 pela pior evolução do doente com doses mais baixas de diálise. E o que a gente vê aqui
Esse grupo 1 e 3 são exatamente os grupos que receberam doses mais elevadas. Os indivíduos eles eram divididos em diálise longa e diálise curta. O que eles chamavam de diálise curta durava de 2 horas a 3 horas e meia, diálise longa de 4 horas e meia a 5 horas e meia. Independente do tempo de duração de diálise, aqueles indivíduos que tinham uma taxa de concentração de ureia média mais baixa pré-dialítica tinham uma evolução melhor, eles internavam menos. Mas aqui é importante a gente salientar essa diferença que a gente vê. Os indivíduos que tinham uma dose de diálise maior, mas que dialisavam por mais tempo, também tinham uma tendência de evolução mais adequada. Vários outros estudos, mas aí observacionais se seguiram, NCDS, todos mostrando que uma dose mais elevada de diálise poderia ser importante na evolução do nosso doente. Quando então surgiu o EMO em 2002. O EMO começou em 1995, foi publicado em 2002 na New England, e ele dividiu os grupos em dose habitual de diálise, com KTV em torno de 1,3, alta dose de diálise, com KTV single pore em torno de 1,7, e ele ainda resolveu comparar 2 tipos de membrana, membranas de alto fluxo com membranas de baixo fluxo, para poder avaliar a evolução do nosso paciente. Em termos de mortalidade, de uma maneira geral, não se viu diferença para um indivíduo que recebia a dose minimamente recomendada de KTV, para aqueles indivíduos com doses mais elevadas, ou naqueles indivíduos que utilizaram membranas de alto ou de baixo fluxo. Quando a gente vai avaliar também endpoints secundários, com relação à dose de diálise, não há nenhum tipo de diferença. Quando você avalia o tipo de membrana utilizada, há uma tendência de benefício em termos de morte de causa cardiovascular ou primeira hospitalização de cardiovascular para aqueles indivíduos que usaram membranas de alto fluxo. Ainda assim, isso não foi significativamente estatístico. No Brasil, tem um estudo, no Brasil multicêntrico, um estudo carioca, publicado em 2006. Esse estudo foi observacional, prospectivo, mais de 2.000 pacientes. Eles dividiram os pacientes em quartis e eliminaram aqueles pacientes que tinham KTV equilibrado menor do que 1,05. E qual foi a conclusão deles? Que para mulheres, a utilização de níveis mais elevados de KTV poderiam estar relacionados a uma menor mortalidade. Esse foi também um dado que se chegou à conclusão na avaliação do EMO, né, em termos de subgrupos. De qualquer maneira, o que a gente tem é o seguinte: dialisar mal é muito ruim. Dialisar bem é bom. Dialisar muito bem pode ser muito bom. Então, a gente tem que evitar a todo custo aqueles elementos que, eventualmente, podem estar relacionados à piora da qualidade daquele atendimento que a gente está prestando. Que são exemplos de alguns capilares que já foram utilizados no passado. Nós vamos falar agora um pouco sobre o que os guidelines falam a respeito de membranas, tá? Desde a década de 50 até capilares um pouco mais novos, agora no final da década de 70. E o que a turma fala a respeito de capilares? Bom, de uma maneira geral, a gente sabe que capilares de celulose não modificados não são bom negócio. Se você usa um celulose modificado, se você usa um sintético, não existe nada na literatura que me diga que um seja realmente melhor do que o outro. E quando você analisa a respeito das capacidades de fluxo, o DOC coloca em 2005 como evidência D, ou como uma recomendação para a prática clínica. Se seu controle de água é muito bom, você considera utilizar um capilar de alto fluxo. Aí vem o European Best Practice já em 2007. E aí o que ele coloca? Ele faz a divisão de acordo com alguns subgrupos. E aqui ele coloca que os indivíduos que têm uma hiperfosfatemia de maneira mantida, o indivíduo de maior risco cardiovascular, ele deveria ou poderia ser utilizado com capilar de alto fluxo, para poder tentar melhorar a evolução dele. O problema é que os níveis de evidência na literatura, eles não nos permitem afirmar que, com certeza, isso está bem indicado. E aqui ele coloca mais, que se você está utilizando um capilar de alto fluxo, você tem que considerar utilizar tipos de terapia que façam hemofiltração. Você pode fazer hemofiltração ou hemodiafiltração, não importa, mas para melhorar a utilização desses capilares de alto fluxo, você deveria ter uma máquina capaz de fazer esse tipo de terapia. A Grã-Bretanha, ela já pega agora em 2009, depois do MPO, essas coisas todas que o Gustavo também comentou, e nós vamos falar um pouquinho mais à frente. Então, o que eles colocam? Você deve utilizar membranas semissintéticas ou sintéticas, são celulose modificadas ou sintéticas, ainda assim a gradação é 2C. Se o indivíduo tem albumina menor do que 4, se ele é diabético, com tempo prevalente de diálise maior do que 3,7 anos, você também considera o uso de membranas de alto fluxo, também uma gradação 2B. Não deve-se evitar aquelas membranas que são esterilizadas com óxido de etileno, pelo maior risco de efeitos alérgicos, né, associados. E você não deve utilizar IECA naqueles indivíduos que usam membranas capazes de gerar bradicinina, pelo risco de anafilaxia associada também.
O que a gente tem do hemo em termos de análise de subgrupo? Então, o hemo saiu e falou, poxa, não faz diferença, eu posso dialisar mais ou menos de acordo com a minha dose padrão, posso escolher o capilar que eu quiser, que isso não faz muita diferença. Aí eles resolveram fazer análise de subgrupo. E aí eles resolveram estratificar os pacientes para o tempo de tratamento dialítico antes da inclusão no sistema, antes da exclusão no estudo. E o que eles viram? Que, de uma maneira geral, quando você tinha um indivíduo prevalente em diálise com mais de 3,7 anos, existia uma tendência de redução de mortalidade para todas as causas, e uma tendência da primeiro evento de queda de albumina e um primeiro evento cardíaco, admissão por evento cardíaco. Aí eles resolveram fazer uma avaliação um pouco mais profunda. Então, eles pegaram o tempo pré-diálise e analisaram como evento isolado, como um parâmetro isolado. E eles viram que esse benefício era realmente mais significativo para os indivíduos que tinham mais de 6 anos de hemodiálise, e não necessariamente 3,7 anos. E aí eles resolveram avaliar o tempo de diálise pré-estudo com o tempo de diálise durante o estudo, a somatória desses dois tempos. E eles viram que, à medida de que o tempo do estudo foi passando, que o benefício atingido foi se reduzindo. E que esse benefício está muito baixo, não? Tá bom. Aí a gente tem um trabalho europeu, né, que teve muitos artigos saindo aí, comparando, será que esse é o hemo europeu, não é o hemo europeu? Mas, de qualquer maneira, eles não avaliaram dose de diálise, eles avaliaram tipo de membrana, e o que eles fizeram foi dividir os pacientes naqueles que tinham albumina maior do que 4 e menor do que 4, utilizando membranas de alto ou de baixo fluxo e vendo como é que seria a evolução desses pacientes ao longo do tempo. De uma maneira geral, não há diferença da mortalidade em se utilizando capilares de alto ou baixo fluxo. Quando eu analiso aquela população que tinha uma albumina menor do que 4, houve aumento da sobrevida, redução da mortalidade para aqueles indivíduos que utilizaram membranas de alto fluxo. E, numa análise de subgrupo, eles viram que os pacientes diabéticos, independentes dos valores de albumina, poderiam ter algum tipo de benefício do uso de capilares de alto fluxo. De qualquer maneira, o trabalho não foi desenhado para avaliar essa associação do diabetes com as membranas. Então, isso é uma análise que tem que ser feita de uma maneira extremamente rigorosa, essa análise crítica. Agora, para os indivíduos incidentes em diálise com albumina menor do que 4, realmente parece ter um benefício maior da utilização dos capilares de baixo fluxo. Essa foto ela mostra, na medula óssea, né, as diferentes fases de maturação do eritrócito. Nós vamos falar um pouquinho de anemia, que foi uma coisa que o Gustavo também colocou em termos de adequação. Essa tabela é uma tabela do CADOC de 2006, onde ele faz uma comparação daquilo que ele recomendava em 2000, do que o European Best Practice falava em 2004, do que o CADOC estava falando em 2006. As definições de anemia são muito semelhantes. Na verdade, o CADOC de 2006 ele coloca níveis mais altos de hemoglobina para homens e para mulheres para poder falar em anemia. O nível de hemoglobina ficou de uma maneira razoavelmente semelhante. De 2004 para 2006, o que mudou foi o nível máximo, né, de 14 e de 13. E falou algumas outras coisas de terapia adjunta. Aí, logo em 2007, então o CADOC saiu em 2006 para falar de anemia. Em 2007 já teve um outro elemento para poder dizer que aquilo que eles estavam recomendando em termos de alvo talvez não fosse o mais adequado. E aí o que eles colocaram? Existe uma recomendação forte para poder tentar manter a hemoglobina entre 11 e 12, e agora aquilo que eles colocavam como não desejado a hemoglobina maior do que 3, eles colocam como uma recomendação forte. O indivíduo portador de doença renal crônica com anemia, reserva de ferro adequada, em uso de medicações estimulantes de eritropoiese, não deve manter uma hemoglobina acima de 13. Parte dos trabalhos, o Gustavo também comentou, né? Esse é o CREATE, esse é o CHOR, para poder fazer avaliação, ambos publicados em 2006. Notar que todos eles foram feitos em pacientes não dialíticos. Esse primeiro trabalho, ele também colocou que o que se queria ver é se a normalização da hemoglobina reduziria os riscos de eventos cardiovasculares. Eles não viram uma melhora nos eventos cardiovasculares, esse trabalho não viu uma piora, e ele considerou que poderia haver uma melhora na qualidade de vida. O segundo trabalho, que foi o CHOR, né, ele colocou que foi a mesma pesquisa para poder avaliar se o indivíduo com a normalização da hemoglobina teria menos eventos cardiovasculares. Eles não conseguiram atingir aquele nível padrão que eles gostariam, em torno de 13,5, 15 de hemoglobina, eles conseguiram chegar ali perto de 12,5, em torno de 13, e eles não só conseguiram benefícios, como tiveram que interromper o trabalho de maneira precoce, porque eles tiveram um número de eventos cardiovasculares sensivelmente maior naqueles indivíduos com o nível de hemoglobina mais alto. Esse trabalho foi extremamente criticado de qualquer maneira, porque a seleção de pacientes, parece que existia um número muito grande de pacientes com comorbidades muito grandes, os fatores de confundimento foram ruins, e a randomização também parece que não foi feita da maneira mais adequada.
o único trabalho que existe comparando a normalização da hemoglobina no paciente dialítico é esse aqui, que são os efeitos da normalização comparados com o hematócrito mais baixo nos pacientes cardiopatas que realizam hemodiálise e recebendo eritropoetina. Eles dividiram 2 grupos para manter um hematócrito em torno de 42, um hematócrito em torno de 32. Eles conseguiram fazer uma diferença significativa no uso da eritropoetina de acordo com aqueles que eles selecionaram. E o trabalho também teve que ser interrompido de uma maneira precoce, porque o renal crônico dialítico cardiopata, que foi mantido com níveis de hematócrito mais elevados, eles tiveram um maior risco de morte por evento cardiovascular e uma maior incidência de fechamento de acesso vascular para diálise, o que tornou proibitiva a manutenção do trabalho. A SBN tem uma recomendação para anemia. E a recomendação que ela coloca todos como nível de evidência A. E o que ela coloca? Paciente estadio 3 a 5 não deve ter um valor de hemoglobina menor do que 11. Nível de evidência A. Isso em 2007. A faixa ideal da hemoglobina deve ser entre 11 e 12 para pacientes em qualquer fase de doença renal crônica, também como nível A. E o valor não deve ser superior a 13, também como evidência A. E aí tem o TREAT, que também foi um dos estudos que o Gustavo comentou com a gente. O TREAT também são para pacientes não dialíticos. E eles também fizeram uma diferenciação entre os indivíduos, usando darbepoetina, indivíduos com placebo, para manter um nível de hemoglobina em torno de 2,5 e outros para manter um nível de hemoglobina seria em torno de 9,5, mas a média atingida foi em torno de 10,5. De uma maneira geral, não houve uma diferença na evolução dos pacientes com relação à progressão de doença renal crônica, de evento cardiovascular, mas houve um aumento significativo de AVCs, tanto fatais quanto não fatais, naqueles indivíduos que fizeram uso da eritropoetina para correção da hemoglobina. Isso acaba sugerindo para nós que aquela evidência A talvez não seja uma evidência A assim hoje, e que hoje a gente considera como 2C, que o indivíduo deveria manter uma hemoglobina alva entre 10 e 11 e não objetivar hemoglobinas superiores a 12. Esse é o último slide. Tá? Esse slide está aí para poder mostrar o seguinte: nem sempre a mensagem que está em maior evidência é justamente aquela que é a mais importante. Então, faça uma análise crítica daquilo que a gente está fazendo. Guidelines não são receitas de bolo, muito antes pelo contrário, elas servem como diretrizes para poder indicar um caminho de estudo e você poder fazer a tua escolha de acordo com o tratamento do teu doente. Obrigado, viu? Gostaria de agradecer ao Dr. Rafael e convidar a doutora Mariana Guimarães Penido, médica nefrologista do Núcleo de Nefrologia e do Serviço da Santa Casa de Belo Horizonte. Ela vai ministrar a palestra Diálise peritoneal e inflamação. Primeiramente, eu queria agradecer à comissão organizadora pelo convite e bom dia para todos. Na verdade, o tema que me foi proposto é um tema um tanto quanto complicado. Primeiro, que a diálise peritoneal ela tem cada vez mais sido deixada de lado. Então, estudos recentes e de grande peso são cada vez mais difíceis de a gente encontrar. E eu vou falar um pouquinho, então, para vocês hoje de diálise peritoneal e inflamação. Bom, os objetivos da minha aula vão ser, primeiramente, uma breve introdução, depois eu vou falar especificamente da inflamação na diálise peritoneal, abordando os fatores extrínsecos e intrínsecos, os adipócitos peritoneais, falar um pouquinho da síndrome de inflamação crônica na diálise peritoneal, sobre as consequências dessa inflamação, os novos agentes osmóticos, considerações propedêuticas, terapêuticas e as conclusões. Bom, a gente sabe que a doença renal crônica ela gera inflamação, tanto nos pacientes que estão em tratamento conservador, quanto nos pacientes que já estão em terapia renal substitutiva, seja qual modalidade for. Tá? Mas é importante a gente abordar aqui o que seria inflamação no nosso paciente. Será que a gente poderia usar os mesmos parâmetros que são usados para a população em geral? Infelizmente, a gente não tem uma definição certa disso. E a gente acaba adotando valores de inflamação, usando principalmente a proteína C reativa como o parâmetro para a gente definir que o nosso paciente é inflamado. Tá? Então, hoje a gente usa a proteína C reativa e, se ela estiver superior a 5 mg por litro, num período de 3 meses ou mais, a gente vai considerar o nosso paciente como inflamado. Tá? É importante a gente ressaltar que estudos na população americana e europeia, em diálise, tanto peritoneal quanto hemodiálise, mostraram uma prevalência de 30% a 60% de proteína C reativa elevada.
então o nosso paciente realmente é inflamado. Bom, ainda dentro do conceito de relação importante entre doença renal crônica e inflamação, o que traria essa inflamação no nosso paciente, então, né? É bem sabido que o meio urêmico é muito responsável por isso. As citocinas pró-inflamatórias que se acumulam no nosso paciente, uma vez que o clearance delas vai caindo juntamente com a redução da taxa de filtração glomerular. A hipervolemia, principalmente levando a edema das alças intestinais e uma proliferação acelerada de bactérias intestinais com endotoxemia. O estresse oxidativo e carbonilo, que faz parte da doença renal crônica, a redução dos antioxidantes disponíveis para ajudar no controle dessa inflamação, comorbidades várias, principalmente a doença periodontal do nosso paciente, que é muito pouco abordada, principalmente porque eles são, na maioria das vezes, pacientes carentes que não têm acesso ao tratamento dentário. Nosso paciente é imunodeprimido, então ele vai ser mais suscetível a infecções e outros fatores, principalmente os que levaram o nosso paciente para diálise. Bom, doença renal crônica, inflamação, aterogênese. Acho que essa é a nossa maior preocupação, né? A maior causa de morte dos nossos pacientes é a doença cardiovascular. Além disso, associa-se a desnutrição proteica energética e a anemia, que contribui para todo esse cenário. Bom, um pouquinho agora de inflamação e, particularmente, diálise peritoneal. Nós sabemos que o paciente que está em diálise peritoneal, ele vai estar em contato constante com uma solução não fisiológica dentro do peritônio, né? Uma solução que tem alta concentração de glicose e um pH ácido, não normal para aquele ambiente. Além disso, as células mesoteliais que compõem a camada peritoneal, elas vão responder a essa solução não fisiológica de forma a gerar uma resposta inflamatória, liberando citocinas e fatores quimiotáticos. Um outro ponto importante da gente salientar é a presença da camada avascular de matriz e proteínas, que faz parte da membrana peritoneal, associada a uma transição epitélio-mesenquimal, que é determinada principalmente por essa solução não fisiológica. Bom, e quais seriam, então, esses fatores intrínsecos e extrínsecos que vão ser responsáveis pelo processo de inflamação, particularmente no paciente que faz diálise peritoneal? Os extrínsecos, já sabemos, né, são a uremia, o fluido da diálise peritoneal e as infecções, principalmente no nosso paciente, as peritonites. E os intrínsecos, próprios do peritônio, né, o mesotélio, a zona submesotelial compacta, os vasos da zona submesotelial, a transição epitélio-mesenquimal, os produtos de degradação da glicose e os macrófagos residentes no peritônio. E o que traria para nós essa inflamação, né? Lembrar que, como eu disse anteriormente, essa inflamação ela gera aterogênese, aumenta o risco de mortalidade cardiovascular. Bom, falando um pouquinho agora dos fatores extrínsecos, e eu vou detalhar eles mais. Bom, em relação ao fluido da diálise peritoneal, né, a gente sabe que o nosso agente osmótico é a glicose. A glicose ela vai agir diretamente sobre as células mesoteliais, estimulando a liberação de TGF-beta e produção, consequentemente, de tecido conjuntivo. Além disso, ela gera produtos de degradação da glicose. Esses produtos de degradação da glicose, eles são principalmente provenientes do processo de esterilização dos fluidos da diálise e geram produtos de glicosilação avançada também. Esses produtos de degradação da glicose, eles vão, novamente, agir sobre as células mesoteliais e determinar uma citotoxicidade. Então, essas células acabam entrando em apoptose. Dessa forma, ocorre uma resposta pró-inflamatória com uma liberação de fator de crescimento endotélio vascular. Esse fator de crescimento endotélio vascular estimula a angiogênese e aumenta a permeabilidade vascular do nosso peritônio. Ainda dentro do fluido da diálise peritoneal, né, ela é composta por um agente osmótico, que é a glicose, um sistema tampão, que pode ser o acetato ou bicarbonato, e dos próprios produtos de degradação da glicose. Juntamente, eles vão alterar a capacidade de reparo das células mesoteliais
e essas células, como não são capazes de se regenerar adequadamente, vão determinar uma transição epitélio-mesenquimal e mudar a arquitetura do tecido peritoneal. Dessa forma, a gente altera completamente a capacidade de ultrafiltração e de dialisância do nosso paciente em longo prazo. Outro fator extrínseco importante é a infecção, né? A gente sabe que o que assombra o paciente da diálise peritoneal é a peritonite, uma vez que episódios sucessivos vão prejudicar a remodelação do tecido e, em longo prazo, piorar a qualidade de diálise do nosso paciente. Todo paciente que, porventura, sofre uma peritonite por quebra da técnica asséptica na hora da conexão à diálise, ele libera no fluido da diálise citocinas pró-inflamatórias, principalmente a interleucina 1, a 6 e o TGF-beta, né? E mesmo após tratados adequadamente com antibiótico-terapia adequada, esses pacientes ainda apresentam essas citocinas pró-inflamatórias no banho da diálise, mesmo 6 semanas após a remissão clínica. Então, é um processo que, inicialmente, apresenta remissão clínica, mas perdura localmente com citocinas pró-inflamatórias por um período muito mais prolongado. A uremia, né, como a gente já sabe, eu já falei anteriormente, os nossos pacientes eles são inflamados e viu-se em estudos prévios que pacientes em doença renal crônica, tratamento conservador ou hemodiálise já apresentam um peritônio normal. Então, eles já chegam na diálise peritoneal com um peritônio que não é o comum da população em geral. De certa forma, a gente sabe que a uremia gera inflamação peritoneal e o peritônio já apresenta vasculopatia abaixo da zona compacta. Dessa forma, o paciente ele já tem um peritônio que não funciona bem, mesmo antes de ser exposto ao fluido da diálise. Bom, fatores intrínsecos, né? A zona compacta e os vasos subendoteliais do nosso peritônio. A diálise prolongada vai expor as células mesangiais aos produtos de degradação da glicose, vai liberar TGF-beta e fator de crescimento endotélio vascular. O TGF-beta gera um tecido cicatricial amorfo e o fator de crescimento endotélio vascular gera angiogênese, né? Dessa forma, a gente perde gradativamente o gradiente osmótico e o nosso paciente passa a apresentar uma falha de ultrafiltração. A transição epitélio-mesenquimal, como eu falei anteriormente, né? O fluido da diálise peritoneal vai agir sobre as células mesoteliais, liberar TGF-beta, ocorre uma alteração morfológica e fenotípica das células mesoteliais e elas se transformam e ocorre uma transição epitélio-mesenquimal. Dessa forma, a gente tem liberação de várias citocinas com ativação fibroblástica, deposição de colágeno, inibição da fibrinólise, neoangiogênese e fibrose. O nosso peritônio transforma-se completamente. A arquitetura tecidual não é preservada e ele perde a capacidade de dialisar e de ultrafiltrar. Além disso, a gente ainda tem outros receptores lá que ajudam ainda mais a piora dessa fibrose, né? Os receptores nas células mesoteliais, tanto de produto de glicosilação avançada quanto de degradação da glicose, vão estimular a célula mesotelial a inflamar, a gerar neoangiogênese e fibrosar, tá? E os macrófagos residentes, que eu disse para vocês, eles são responsáveis por liberar citocinas pró-inflamatórias, principalmente o TNF-alfa e o TGF-beta, que vão gerar fibrose, tá? E hoje, né, células que tinham sido deixadas de lado, que são os adipócitos peritoneais, ganharam cada vez mais um papel importante no processo da inflamação, tá? Principalmente via leptina. Os adipócitos, eles são responsáveis pela síntese da leptina, principalmente quando estimulados pela glicose do banho da diálise. As células mesangiais, estimuladas pelo banho da diálise, hiperexpressam os receptores da leptina. Dessa forma, liberam ainda mais TGF-beta e geram ainda mais fibrose. Aqui é um resumo de tudo que eu falei, só para a gente ter uma ideia de como as coisas estão relacionadas, né? Uma coisa vai interferir na outra. Eu falei para vocês, né, que o nosso paciente ele está dentro de um meio inflamado e hoje classifica-se o nosso paciente como síndrome da inflamação crônica na diálise peritoneal. Bom, isso daí
uma classificação que, na verdade, ajuda a gente a entender um pouquinho melhor do que acontece com o nosso paciente, né? A inflamação crônica associada à aterogênese e aterosclerose acelerada e a desnutrição, que é muito comum no paciente em diálise peritoneal, uma vez que eles perdem para o banho da diálise aminoácidos, principalmente a albumina, né, vão estar associadas, né, a uma perda de proteínas para o fluido, uma sensação de saciedade devido à plenitude abdominal em decorrência da presença da solução de diálise, a caquexia associada à uremia, muito vinculada à liberação da leptina, desnutrição proteico-calórica e a falha da ultrafiltração e a hipervolemia. Dessa forma, a gente tem um aumento do risco cardiovascular e dos eventos cardiovasculares e, infelizmente, da mortalidade do nosso paciente. Tá? Quais seriam, então, as consequências dessa inflamação? Como eu disse anteriormente para vocês. Um miocárdio hipertrófico, uma função cardíaca progressivamente deteriorada, calcificação vascular e valvular, aterosclerose acelerada, anorexia, hipercatabolismo, desnutrição proteico-calórica, resistência à insulina. Combinado, né, com o aumento importante da mortalidade e dos eventos cardiovasculares do nosso paciente. E os novos agentes osmóticos, né, o que eles poderiam trazer para a gente para que o nosso paciente não ficasse tão inflamado? Bom, esse é um estudo, infelizmente, como eu disse para vocês, a diálise peritoneal tem sido deixada de lado, e os estudos grandes, dos grandes centros, a gente espera, a gente não encontra. Então, os estudos que eu encontrei foram de 2011 e da Coreia, da Sérvia, da China, nada muito consistente para quem esperaria estudos da Europa ou, então, dos Estados Unidos, né? Então, esse estudo da Sérvia, ele foi proposto para avaliar os efeitos das soluções de diálise peritoneal sobre a inflamação e a aterosclerose. Foram 42 pacientes em CAPD, foram divididos em 2 grupos, 21 com solução padrão e 21 com solução com pH neutro e produtos de degradação da glicose reduzidos, né? Quais foram os resultados? Observou-se que o grupo 2, que utilizou soluções com pH neutro e produtos de degradação da glicose mais baixos, apresentaram menores níveis de proteína C reativo, um melhor status nutricional, menos hipertrofia ventricular esquerda, menos calcificação de placas carótidas, né? Quando se avaliou a presença de citocinas inflamatórias no efluente, não houve diferença entre os grupos. E eles concluíram que, infelizmente, apesar desse pequeno estudo mostrar um pequeno benefício no que se refere à inflamação do nosso paciente, ainda há necessidade de estudos maiores e controlados e randomizados. Tá? Esse é um outro estudo que saiu no Nephrology Dialysis Transplantation em 2011, também em agosto. Ele é um estudo que se propôs, né, a avaliar os efeitos da solução do pH neutro também e dos produtos de degradação da glicose reduzidos sobre a inflamação e a disfunção endotelial do nosso paciente. Da mesma forma, dividiu-se os pacientes em 2 grupos, um com solução padrão e o outro com solução de pH neutro e produto de degradação da glicose. O que eles observaram? Que o grupo que usou solução com pH neutro e produto de degradação da glicose tiveram menores índices de inflamação e de disfunção endotelial. Não houve diferença estatística entre os níveis de proteína C reativa entre os grupos. A sobrevida do paciente e da técnica de diálise não teve diferença entre os grupos, e eles concluíram que as soluções com pH neutro e produto de degradação da glicose geraram menos disfunção endotelial, mas é necessário ainda mais estudos controlados e randomizados. Tá? Bom, seria o mundo ideal, agentes osmóticos livres de glicose. Por isso, a gente precisa de mais estudos, uma vez que, apesar da gente não usar glicose, o estresse mecânico do volume de distensão abdominal que a gente gera no nosso paciente ainda vai prevalecer, e a gente não conseguiu resolver esse problema ainda. Em relação às considerações propedêuticas, né, não está recomendada a monitorização rotineira dos marcadores inflamatórios. Sabe-se que a avaliação da proteína C reativa e da interleucina 6 ela pode ajudar na classificação da severidade e da frequência da inflamação, e ela poderia ser um possível preditor de risco cardiovascular. É importante a gente detectar no nosso paciente, né, a inflamação aguda e crônica e tentar entender por que ele está inflamado. Será que existe alguma causa tratável para a gente poder abordar? E a gente trata quem está inflamado? Bom, como que a gente faz isso hoje? O que a gente tem em mão hoje, né?
os fluidos de diálise mais biocompatíveis, evitar a hipervolemia e preservar a função renal residual, tratar com antimicrobiano adequado os episódios de peritonite, mudar a modalidade terapêutica em caso de episódios recorrentes de peritonite, controlar o perfil lipídico do nosso paciente. A gente sabe que a diálise peritoneal é aterogênica, né? Dar um aporte calórico proteico adequado para que ele não desenvolva desnutrição. Usar regularmente o que a gente já usa, né, estatinas, porque além do benefício do controle do perfil lipídico, a gente já sabe que existem os fatores pleiotrópicos, o uso do IECA, dos quelantes de fósforo e da própria heparina, que além de anticoagulante, quando necessário, ela tem a capacidade anti-inflamatória. Tá? E o que a gente poderia fazer no futuro aí, médio e longo prazo? Né? Acetato de megestrol, que é um análogo da progesterona, que foi usado em alguns estudos, mas que ainda a gente precisa de muito estudo. Anti-inflamatórios moduladores, essa metilbardoxolona, não sei dizer para vocês se isso funciona, os estudos são muito rudimentares. Etanercept, que é um anti-TNF-alfa, de repente seria uma opção. Pentoxifilina, ananquira, antagonista de interleucina 1, e o rituximab, que está em alta. Né? Hoje usa esse rituximab para muitas coisas. Bom, aqui também é só um resumo de tudo que eu já falei, dos potenciais terapêuticos futuros e do que a gente usa atualmente. E concluindo, né, a gente sabe que o nosso paciente apresenta um processo inflamatório crônico, isso é comum na doença renal crônica, em estágios precoces e de doença renal crônica terminal. Como eu disse, a monitorização rotineira ela não é recomendada, mas poderia auxiliar no manejo clínico do paciente. Será que a gente deve usar a interleucina 6 e o PCR para falar da severidade e da frequência do processo inflamatório? Ele poderia ser um preditor de risco cardiovascular, como alguns estudos já mostraram. Se a gente estiver diante de um paciente que mantém o PCR persistentemente aumentado, a gente deveria investigar as causas de inflamação aguda ou crônica tratáveis. Será que é um enxerto renal que não funciona? Será que é a hipervolemia que não está manejada adequadamente? Será que é uma desnutrição proteico-calórica? Será que existe uma infecção oculta? Ou o nosso paciente está subdializado? Né? Além disso, a gente precisa dar um suporte nutricional adequado, porque, dessa forma, a gente consegue quebrar o ciclo vicioso. Desnutrição, aterosclerose, inflamação e manejar melhor o nosso paciente. As intervenções farmacológicas elas não são recomendadas, exceto os medicamentos que eu citei anteriormente. Os usos de fluidos de diálise com pH neutro e baixa concentração são bons, mas o estresse mecânico não é resolvido com o uso deles. E será que, fazendo isso tudo que eu disse, a gente vai conseguir diminuir a mortalidade do nosso paciente, aumentar a vida média do peritônio e melhorar a qualidade de vida dele? Não sei, a gente precisa cada vez mais estudar mais. Obrigada. Bem, então vou convidar agora o doutor Sérgio, nefrologista do Hospital São João de Deus, que vai abordar o tema HD diária, aspectos clínicos e econômicos. Muito bom dia. Eu gostaria de agradecer à comissão organizadora pelo gentil convite para que nós pudéssemos dividir com vocês um pouco da experiência que nós adquirimos no trato dessa modalidade dialítica, aqui chamada de diálise diária, mas existem inúmeros nomes, diálise frequentes, diálise cotidiana, basicamente é uma diálise de curta duração, algo em torno de 2 a 3 horas, mas muito mais frequente, 5 a 6 vezes na semana. Opa, aqui. Muito bem. Ao longo desses 20 minutos, nós gostaríamos de fazer uma pequena revisão histórica da hemodiálise. Nós gostaríamos de abordar qual o impacto que a diálise diária tem no acesso vascular do paciente, qual é as alterações que ela pode provocar no risco cardiovascular dos nossos pacientes sobre essa modalidade dialítica, se ela alteraria os parâmetros hemantimétricos dos nossos pacientes, o status nutricional dos nossos pacientes seriam influenciados por essa modalidade dialítica. Nós gostaríamos de também saber e falar um pouco sobre a alteração da qualidade de vida dos nossos pacientes quando se submete a essa modalidade de tratamento. E nós temos que compreender, pelo menos, os fundamentos básicos, o racional de por que prescrever essa modalidade dialítica. Tá? E depois eu gostaria de analisar com vocês 2 coisas rapidamente, alguns segundos, sobre como implementar, né, a estrutura numa unidade de diálise convencional, conforme a nossa, e qual é o impacto econômico disso, talvez o maior fator limitador do mesmo.
Muito bem. Quando a hemodiálise começou, ela era ofertada lá em Seattle, alguém falou, e a cada 2, 3 semanas isso provocava, obviamente, uma melhora imediata, mas foram observando que, obviamente, aquilo não resolvia o problema, porque no período interdialítico desse paciente ele apresentava os mesmos problemas. Posteriormente, foi proposto 3 vezes por semana, com a duração de 8 a 10 horas cada sessão de hemodiálise. Ok? Melhorou? Só que o paciente não dialisava para viver, ele vivia para dialisar. Aquilo, obviamente, não era uma coisa razoável. Até que, em 1970, foi proposto o seguinte, ok, 4 horas, 3 vezes por semana. E aí o que aconteceu? Essa estratégia foi muito bem recebida pelos pacientes por um motivo óbvio, era confortável. E foi muito bem recebida pelos planos de saúde por outro motivo, era economicamente viável. Então, aconteceu uma coisa da qual nós estamos aí, 1970 para 2012, 42 anos mais ou menos, fazendo uma coisa que foi o inverso do que é o normal. O normal é, desenvolve-se um princípio ativo, você calcula a meia-vida dele e chega para a indústria e fala, você vai fazer comprimidos, esses comprimidos vão ser administrados a cada 12 horas, a cada 8 horas, a cada 6 horas. Em hemodiálise, não. Nós temos um comprimido que vai ser administrado 3 vezes por semana e vocês coloquem aí dentro a quantidade de droga necessária para que isso funcione. Só que a vida média desse princípio ativo era muito mais curta, e por isso está aí. Vocês viram hoje falar aí, por mais que se aumente o KTV, não adianta, a mortalidade não diminui. E não diminui por quê? Né? Porque, basicamente, o que ocorre é que esse procedimento não é um procedimento fisiológico. Né? As flutuações de solutos e líquidos aumentam a mortalidade, isso ninguém tem mais dúvida. Esse grande nefrologista, o Twardowski, mostrou já há bastante tempo que você aumentando a frequência das sessões de diálise, ainda que diminuindo o tempo, você conseguiria melhorar o hematócrito do paciente, melhorar o controle da PA do paciente e também, principalmente, o bem-estar geral do paciente. Pouco tempo depois, em Nova York, foi descrita uma experiência de 5 sessões semanais por 2 horas, e o que observou? Uma melhora em todos esses parâmetros, mas teve que ser interrompido por motivos econômicos. Tá? Desde então, inúmeras experiências têm sido publicadas em todos os lugares do mundo, mostrando claramente a melhoria dos resultados que nós obtemos com os nossos pacientes a partir do momento em que a gente aumenta a frequência dialítica. Tá, quando você pensa em dobrar a quantidade de sessões de diálise, a primeira coisa que você pensa é, e a fístula? E o acesso vascular? Obviamente, o acesso vascular é o link que mantém o paciente ligado à vida. Se nós dobrarmos o tempo, a quantidade de punções, seria razoável nós imaginarmos que aquela vida média daquela fístula seria reduzida à metade. O surpreendente é que isso não foi observado. Né? A coisa que é consenso, se alguém está pensando em fazer um estudo e publicar sobre isso, não faça, porque isso já é consenso, tá? Que diálise diária não reduz a meia-vida da fístula. O curioso é que alguns estudos mostram, inclusive, uma maior sobrevida da fístula com as punções mais frequentes, desde que em diálise diária. Tá? Nossos pacientes, basicamente, morrem de doença cardiovascular. Né? Nós temos um índice de mortalidade 40 vezes maior nos nossos pacientes sob diálise por doença cardiovascular do que a população normal. Um paciente nosso de diálise, com 25 anos de idade, tem o mesmo risco cardiovascular de um paciente de 80 anos que não esteja fazendo diálise. Então, nossos pacientes morrem basicamente disso. A pergunta é, diálise diária altera esse risco cardiovascular? Tá? Aparentemente, sim, por influir em vários fatores que contribuem para o aumento desse risco cardiovascular. Qual que seria a explicação? A explicação seria uma mudança do ambiente biológico para algo mais próximo da fisiologia normal. Por exemplo, a começar que a diálise diária ela aumenta o clearance de solutos, incluindo as toxinas urêmicas, o que provoca a redução nos fatores de riscos cardiovasculares relacionados à uremia. Óbvio, se você reduz o status urêmico do paciente, os fatores relacionados à uremia, obviamente, influem menos. E um dos fatores preponderantes no aumento do risco cardiovascular é a hipertensão arterial. Tá? E todos os estudos têm reiteradamente confirmado o melhor controle no nível de PA, assim como a redução do uso de antihipertensivos.
Surpresa? Absolutamente nenhuma. 80% dos nossos pacientes hipertensos são volume dependentes, conforme foi mostrado aqui. Tá? E a queda dos níveis tensóricos, quer dizer, o melhor controle da hipertensão, decorre, inicialmente, obviamente, do menor ou de uma redução do ganho interdialítico. Ok? Então, os controles dos níveis de PA também reduzem a hipertrofia ventricular esquerda, que, sabidamente, é um potente fator mórbido para pacientes, tem 2 paras ali, mas é um só, para pacientes com insuficiência renal crônica. E diálise diária, sabidamente, reverte, pelo menos reduz, em alguns casos reverte, tá? Hipertrofia ventricular esquerda. Tá? Outro fator, nós éramos extremamente felizes quando a gente pensava que o distúrbio mineral ósseo se atinha basicamente ao osso dos pacientes renais. Hoje nós sabemos que, infelizmente, não é assim. Um dos fatores mais preponderantes para o aumento do risco cardiovascular está exatamente aí. As artérias dos nossos pacientes viram ossos. Então, o controle do hipertiroidismo eleva sobremaneira o risco cardiovascular dos nossos pacientes. Tá? O produto cálcio e fósforo é um preditor independente de mortalidade cardiovascular. E a diálise cotidiana aumenta a remoção semanal de fosfato quando comparada à convencional. É claro que a melhora do apetite e consequente aumento da ingestão, eu agradeço o Tião, que acabou de sair, que tinha ingesta, ele me falou que a palavra é ingestão, fui lá e corrigi a tempo. A melhoria do apetite, muitas vezes nós não conseguimos, tá, retirar o quelante fosfato. Mas o distúrbio mineral ósseo, pelo menos a relação cálcio-fósforo, fica muito melhorada. A ponto assim, paciente em diálise diária, o objetivo é cálcio na faixa normal, fósforo na faixa normal. Anemia. Existem inúmeros fatores no ambiente urêmico que reduzem a resposta da medula óssea à eritropoetina. Conforme todos sabemos, a anemia causa fadiga, dispneia e queda da qualidade de vida. O organismo, para manter a oferta, tá, de oxigênio nessa situação, aumenta o débito cardíaco, que nessa situação acaba promovendo, mais uma vez, hipertrofia ventricular esquerda. A melhoria da anemia melhora não apenas a hipertrofia ventricular esquerda, mas também o status nutricional e a qualidade de vida do paciente. Os pacientes em hemodiálise diária, na maioria das vezes, reduzem o uso de eritropoetina e, muitas vezes, suspende o uso de eritropoetina por torná-la desnecessária. O estado nutricional, conforme todos nós sabemos, já foi citado inúmeras vezes aqui, é um preditor de mortalidade na insuficiência renal crônica. Cerca de 40% dos nossos pacientes são malnutridos, eu estava até falando disso aí em Divinópolis, não é uma má tradução do inglês, na verdade, malnutrido é aquele paciente que não tem o status nutricional adequado. Então, o obeso também é malnutrido, ok? E como a nutrição está relacionada com morbidade e mortalidade, sua prevenção e tratamento é de uma importância grande na terapia renal substitutiva. Tá? A relação de albumina sérica e o risco de mortalidade e morbidade tem sido demonstrado em inúmeros pesquisadores, inclusive alguns brasileiros que trabalham em Vanderbilt, mostrando claramente uma relação entre mortalidade e nível sérico de albumina. Então, o status nutricional dos pacientes sobre diálise diária, obviamente, melhora muito, e quem tem a oportunidade de ter diálise diária sabe disso, né? A qualidade de vida. Poucos fatores são tão influenciados pela diálise diária quanto qualidade de vida. Tá? Os pacientes sob diálise diária, pacientes sobre insuficiência renal diminui a qualidade de vida, bem como a expectativa de vida. Estudos têm demonstrado uma rápida melhora, é questão de semanas, tá? Ou de semana, tá? Da qualidade de vida dos pacientes após a mudança de hemodiálise convencional para diálise diária. Eles relatam uma melhora da energia, da força, da resistência motora, tá? E tanto é que os pacientes que você leva para a diálise diária, eles jamais aceitam voltar para a convencional. Tal é a melhora, é o impacto na qualidade de vida que esses pacientes têm. Tá? E isso melhora de tal forma, eu tenho, por exemplo, um amigo de infância, que ele, pura e simplesmente, entrava em coma urêmico, tá? Quando se submetia, depois da perda de um transplante renal de 15 anos, à diálise convencional. Hoje ele faz com diálise diária lá com o Zé Neto, que estava por aí, entendeu? E esse paciente, simplesmente, ele,
acabou de chegar, ele, pura e simplesmente, ele parou de falar em transplante, que era a obsessão dele. Tal é a melhoria de qualidade de vida desse paciente. Ele é um empresário, ele termina a diálise lá com o Zé Neto, pega o avião, vai para Brasília, vai para o Rio, para São Paulo, e volta no dia seguinte para fazer a sua sessão de diálise. Ele entrava em coma urêmico entre uma diálise e outra. Então, a melhora na qualidade de vida dos pacientes que se submetem à diálise diária é um fator altamente impactante. Tá? E o racional é esse, quer dizer, na verdade, nos primeiros 180 minutos, aqui é a remoção de solutos, aqui é o tempo de diálise, nós tiramos tudo que nós precisávamos de remover. E a explicação disso é óbvia. Se você tem um gradiente importante em concentração de soluto, a eficácia da sua filtração é muito maior do que quando esse gradiente vai reduzindo. Quando esse gradiente vai reduzindo, a sua capacidade de filtração também vai reduzindo, porque aí o organismo ele necessita mobilizar solutos que está no extravascular para o intravascular, e esse movimento é infinitamente mais lento do que a nossa capacidade de filtração. Então, na meia hora, na 1h30 seguinte, você consegue filtrar 15%. A bem da verdade, senhores, a 4ª hora de diálise nós ficamos trocando cebola. Na verdade, o paciente fica ali filtrando, a eficácia é baixíssima, e então, realmente, eles têm razão de odiar a 4ª hora da diálise, da hemodiálise, porque eles sabem que o que eles tinham que obter, obtiveram nas primeiras 2 horas e, no máximo, na 3ª hora de diálise. Tá? Então, essa é o racional que nós temos para prescrever diálise diária. Tá? A concentração de solutos é maior no início da hemodiálise, vai diminuindo à medida que a concentração sérica diminui. Assim, o aumento, conforme demonstrado aqui, quer dizer, você aumentar o tempo de diálise, você pode botar o KTV de 5, ok? 3 vezes por semana, não reduz mortalidade. Não reduz mortalidade, que o problema está no período interdialítico. A eficácia, entendeu? Você pode aumentar ali, mas o período interdialítico se mantém o mesmo, tá? Então, qualquer ideia é você aumentar a frequência da diálise e reduzir o tempo de diálise para que a eficácia da sua intervenção terapêutica seja maior, tá? Como é que se implementa isso? E aí nós vamos começar a falar de coisas mais complexas, porque, na verdade, como é que eu, na minha unidade, tá, de diálise convencional, tá, eu vou colocar pacientes fazendo essa modalidade dialítica. Tá? A ideia, mais ou menos, é o seguinte: você mantém, tá, as horas de diálise por semana. Ou seja, se o paciente faz 12 horas, 4 vezes 3, 12, você faria 6 horas vezes 2. Frequentemente, se o paciente, às vezes, não pode, você faz 5 vezes 2,5, alguma coisa por aí. Tá? E aí, qual que é o ideal? O ideal, você deve procurar um par para o paciente. Tá? Você procura um par para você colocar os dois, tá, naquele mesmo ponto, naquele mesmo turno, de forma a você impactar menos ao funcionamento do seu serviço. Tá? E os dois são, então, colocados sequencialmente no mesmo ponto. Primeira coisa, 2 diálises de 2 horas não é igual a uma diálise de 4 horas. Tem que lembrar que o paciente tem que ser ligado, liga e desliga, mais uma vez. Então, coloca aí mais 45 minutos, 1 hora a mais. Tá? Então, o que era 4 horas vira mais ou menos 5 horas. Tá? E é boa política você fazer isso num número limitado de pacientes, porque a organização da sua unidade, senão vai para o lixo. Tá? É razoável, a gente aceita que uma enfermeira que cuida de 4 pontos em um turno, ela consiga cuidar de um par, tá, de pacientes em diálise diária. Ou seja, ela, ao invés de 4 pacientes, 5 pacientes naquele turno. Tá? Mas não coloque mais do que isso, porque ela não consegue, realmente você vai ter que colocar mais funcionários e vai aumentar o seu custo. Tá? Bom, geralmente, tá, é isso que a gente faz. Então, e o custo disso? Porque, na verdade, quando todo mundo fala nessa modalidade dialítica, eu falei, mas espera aí, e quanto que vai custar isso? Bom, vocês têm que lembrar que uma sessão de 2 horas, obviamente, gasta menos suprimentos do que uma diálise de 4 horas, ok? Vocês vão gastar menos solução, menos energia, menos funcionário, parará. Bom, funcionário não está aqui incluído. Isso reduz, em termos, alguma coisa em torno de 13% uma sessão de 2 horas, quando comparada a uma sessão de 4 horas. Tá? Bom,
A ampliação da logística, enfim, com funcionários e tudo mais, esse aumento de 1 hora nas 2 diálises, faz com que essa logística aumente algo entre 18% a 21% de uma diálise normal de 4 horas. Tá? Se você somar 13 com 18, dá 31. Se você somar 13 com 21, dá 34. Ou seja, 2 sessões de diálise de 2 horas é algo em torno de 31% a 34% mais caro do que uma sessão de 4 horas. Não é o dobro, também não é igual. Varia entre 31% a 34%, 2 sessões de diálise consecutivas de 2 horas, quando comparada com a diálise, convencional. Tá? Então, como é que a gente calcula? Eu não sei te dizer qual é o custo da sua sessão de diálise, porque o custo de cada um varia imensamente de uma unidade para outra. Mas, se você analisar que os pacientes de convênio, pelo menos lá em Divinópolis, a Unimed paga todas as diálises que nós procedemos, desde que nós, parece que aqui em Belo Horizonte também, desde que nós justifiquemos a necessidade daquele paciente. Então, se o plano de saúde paga tudo, obviamente, é uma modalidade de tratamento que se paga. Na verdade, até é melhor do que a outra. Mas vamos falar sobre o SUS, 85% dos nossos pacientes são SUS. Então, vamos analisar o SUS. O SUS paga algo em torno de absolutamente isso, R$ 170,5 reais por sessão de diálise. Se você multiplicar por 12, dá por mês o paciente em hemodiálise 2.046. Tá? Se você acrescenta 31% a 34%, teríamos um aumento de R$ 634 a R$ 695 reais mês paciente. Tá? O que variaria, então, um paciente em diálise diária de 2.680 a 2.741. Entretanto, o SUS permite que nós cobremos uma sessão suplementar extra por semana, o que implica dizer que nós temos o direito de cobrar mais 4 sessões por semana. 4 sessões vale exatamente 682, que somado com os 2.046, um paciente em diálise diária, nós podíamos receber SUS R$ 2.728. Tá? R$ 2.728 está entre 2.680 e 2.741. Portanto, mesmo o paciente SUS, parece que está dando uma microfonia, mesmo os pacientes SUS, é razoável, é possível você fazer diálise diária nele sem ter um grande prejuízo. Tá? Mas, principalmente, porque, além de você não ter um grande prejuízo, você decididamente vai ofertar para o seu paciente, tá? A melhoria, esse é o penúltimo slide, a melhoria na qualidade de vida dele. Haja visto isso, que foi publicado recentemente, mostrando a esmagadora, o imenso aumento da mortalidade nos pacientes após o final de semana, o que implica dizer que o intervalo interdialítico mata definitivamente os pacientes. Tanto é verdade que isso vazou até para a imprensa leiga. Então, o que fica claro que nós temos hoje é o seguinte: não adianta, tá? Nós decididamente tratamos mal os nossos pacientes, não adianta, nós teremos que migrar realmente para uma forma mais fisiológica de dialisar nossos pacientes. A discussão é como vamos fazer e de que forma vamos fazer, mas, obviamente, nós vamos ter que fazer isso, tá? Porque esse tobogã que nós colocamos nos nossos pacientes tem matado os nossos pacientes. Tá? Obrigado. Doutor Sérgio, muito obrigado pela excelente apresentação. E agora, eu gostaria de convidá-lo para a mesa, convidar a doutora Mariana, cadê o doutor Rafael e o doutor Gustavo, para as perguntas. Bem, gente, mais uma vez eu gostaria de parabenizar a outra mesa, que as primeiras foram excelentes, e essa também continua com o mesmo padrão de qualidade. Fico realmente muito satisfeito de estar participando de um evento eminentemente mineiro, com apenas mineiro e de um alto nível, igual está sendo até o momento. E eu queria fazer uma provocação ao Sérgio, dizer o seguinte: eu também não tenho dúvida, Sérgio, de que eu acho que todos concordam com isso, que a diálise diária é a melhor opção atualmente para nós, e que seguramente é o nosso futuro. Mas eu te pergunto, por que nós não fazemos isso
imediatamente? Primeiro, Zé Augusto, por falta de convivência com essa modalidade dialítica. Tá? Nos nossos cursos, curiosamente, a gente não somos apresentados a essa modalidade terapêutica. Raramente nós o somos. E depois, há um certo preconceito com relação ao aumento dos custos. As pessoas costumam entender que você colocando o paciente, ao invés de 12, 24 sessões semanais, que o custo dele vai dobrar e você não vai receber o dobro do dinheiro. Isso não é verdade. Tá? Agora, o maior problema, o maior de todos os problemas, é a logística. Zé Augusto, se nós fôssemos colocar todos os pacientes em diálise diária, significaria que nós dobraríamos de um dia para o outro o número de pacientes em diálise. Se você entender que nós estamos com dificuldades de dialisar, eu, por exemplo, se estou de colocar pacientes em hemodiálise no nosso centro, imagine dobrar. Tá? É verdade, conforme eu demonstrei, que não dobra totalmente, mas aumenta, não há como negar. Se os pacientes, se você aumentar em 1 hora o turno de diálise, o turno de cada diálise, você vai aumentar 3 horas. Então, o terceiro turno, ao invés de terminar 10 horas da noite, vai terminar 1 hora da manhã. Entendeu? Então, tem um fator de logística muito importante. Então, a primeira coisa, sem contar o transporte. Esses pacientes têm que se transportar, o Estênio, lá em Brasília, ele tem essa dificuldade, porque o paciente fica muito tempo indo e voltando. Aí, você tem que pensar em coisas que facilitem essa logística. O ideal, talvez, fosse colocar a máquina na casa do paciente, porque aí esses fatores estariam diminuídos. Enfim, existem alguns fatores limitadores, talvez o maior deles seja a logística. Eu reforço o que o Zé Augusto disse, que as palestras estão excelentes, parabéns a todos. Sérgio, só para... primeiro um comentário, depois eu queria só fazer uma pergunta para o pessoal que falou em adequação, o Rafael e o Gustavo. Você comentou ali a questão, eu concordo plenamente com a hemodiálise diária, e que a gente sabe que é bem melhor, e que os doentes ficam metabolicamente muito melhores, cai a mortalidade e tudo. Agora, você fez um comentário só para não ficar na cabeça das pessoas, porque com relação à 4ª hora de diálise, e eu acho importante, porque o ano passado, eu não tenho a referência aqui agora, mas foi publicado um estudo em que o número de horas, menos de 4 horas, era um preditor independente de mortalidade, 3 vezes por semana. Então, talvez pelo clearance de moléculas médias, que quando faz 3 vezes por semana. Então, é importante lembrar que, inclusive, o autor dizia não negociar com o paciente, porque aquele que faz menos, independente do KTV, aquele que faz menos de 4 horas, 3 vezes por semana, tem maior mortalidade. Isso é importante. Mário, eu concordo plenamente com você. Lá nós também não negociamos, porque se é ruim, 4 horas, 3 vezes por semana, menos de 4 horas, 3 vezes por semana, é ainda pior. E agora eu queria só... Isso é uma pergunta, realmente, porque depois que saiu esse estudo TREAT, sei lá, e a gente sabe que o FDA americano, inclusive, tirou da bula níveis de hemoglobina para colocar que a eritropoetina só seria utilizada por bula nos Estados Unidos para impedir a transfusão de sangue. É só isso. E aí depois que saiu esse trabalho, eu acompanhei uma série de fóruns assim, de pessoas que entendem, que estudam esse assunto, e ficaram falando muito em relação a esse nível, que alvo que seria de hemoglobina. Então, eu achei muito interessante, o Rafael, quando terminou, ele colocou que na impressão que ficou dele seria entre 10 e 12. E quando a gente olha o censo da SBN, até hoje vem lá hemoglobina menor do que 11, que hoje em dia nos Estados Unidos já estão tirando, inclusive, como padrão de qualidade em diálise, níveis mínimos de hemoglobina, por causa desses estudos, né? Então, a minha questão é assim, lá na clínica, na clínica, nós fizemos uma discussão e tudo, e colocamos como alvo 10 e 12. A gente sabe que mais do que 12 aumenta a incidência de AVC hemorrágico e nos doentes com
com risco câncer também. Fora fechamento de fístula e maior risco cardiovascular nos doentes cardiopatas e tudo. Mas a gente sabe que é muito difícil da gente manter o nível entre 10 e 12. Então, você, quando cria uma perspectiva dentro da sua clínica, você vai ter duas perspectivas. Ou você vai tolerar níveis mais altos de hemoglobina, ou vai tolerar níveis mais baixos de hemoglobina para manter a sua média dentro daquele alvo. E nesses fóruns, a maioria dos autores lá que comentaram, eles achavam que valeria a pena você tolerar níveis mais baixos de hemoglobina, menor do que 10, desde que o paciente estivesse bem, para que você não tivesse um número grande de pacientes acima de 12. Eu queria saber, porque isso cria um problema de decisão na sua clínica. O que vocês acham a respeito disso? E só fazer um último comentário, que nós tivemos agora, o Sérgio esteve lá também, num encontro de diálise peritoneal, em que foi feito um estudo da Baxter, com todas as clínicas, durante vários anos, recolhendo dados, e uma das conclusões que foi mostrado lá nesse encontro é que é interessante que, pelo menos no Brasil, em diálise peritoneal, níveis abaixo de 12, acima de 12, a mortalidade é maior abaixo de 12. Então, parece que esse negócio está, pelo menos a impressão, se a gente, esse estudo é grande, tem muitos casos, parece que na diálise peritoneal é diferente da hemodiálise. Só comentar isso também. Bom, Mário, eu acho que você está certíssimo. Todos os seus comentários eu acho extremamente pertinentes. Começando pela questão da quarta hora, que eu também não abro mão dela, acho que ela é fundamental, no mínimo para ajudar a ter uma taxa de ultrafiltração mais confortável, sem expor o paciente a risco. Porque se você intensifica aquele conceito que brotou ali na década de 90, da short diálise, aquilo foi um desastre. Recuaram rapidinho, porque você podia conseguir o clísis de molécula pequena, meio da média. Mas não é só da média. E ajustar peso seco, você não conseguia ajustar peso seco, o paciente ficava permanentemente sobrecarregado de fluido, com todas as consequências disso e gastando uma carga violenta de antihipertensivo. Então, a quarta hora é fundamental. Lógico, gente, a função renal residual ela pode contribuir. Às vezes a gente reduz um pouco por causa da função renal residual, que dá um auxílio nisso. Com relação à hemoglobina, Mário, na realidade, eu perdi o medo do ferro. O ferro parenteral, ele passa a ser uma estratégia vital para o paciente. Essa é a conclusão que eu chego hoje. Depois das evidências que o estudo DRIVE trouxe, e depois dos estudos que mostram que, mesmo o paciente com ferritina ali na faixa de 1.200, 1.500, quando se faz biópsia, o que você encontra é ferro no macrófago. Não tem ferro no tecido, tem ferro no macrófago. O macrófago que está na medula óssea, o macrófago que está no fígado. Não há ferro no parênquima. Então, não há evidência de disfunção de parênquima por ferro mais alto. O ferro da hemocomatose, a ferritina da hemocomatose, é carga de ferro de 20 gramas. Essa excessiva reposição de ferro, que às vezes podemos errar um pouco na mão, ela chega a 5 gramas. Está longe de uma hemocomatose, de lesão de tecidos. Então, eu acho que o estudo DRIVE nos deu mais convicção para se posicionar da seguinte maneira, que eu oriento lá no nosso serviço. Olha, hemoglobina é menor que 10, o ferro está ajustado, tudo bem, você está autorizado a usar a eritropoetina. Hemoglobina está entre 10 e 11, não use a eritropoetina. Quer jogar ela um pouquinho mais para próximo de 11? Otimize o ferro. Qual que é a situação muito frequente? Ferritina, que é o estudo DRIVE. Ferritina acima de 500. E IST abaixo de 25. O estudo DRIVE, 1 grama de ferro, em 8 sessões subsequentes. Otimizou o nível de hemoglobina e possibilitou reduzir dose de eritropoetina. Qual que é a relação causal com risco cardiovascular? É o nível de hemoglobina? É a dose de eritropoetina? Ou é o paciente inflamado, que nós estamos elegendo lá quando se tem dose alta de eritropoetina? Ou seja, os estudos mostram que parece que não é nível de hemoglobina. O paciente que tem endogenamente nível de hemoglobina de 13, 13,5, por exemplo, o paciente com doença policística,
não usa eritropoetina, deparamos com alguns casos desses em diálise, o paciente tem 13,5 de hemoglobina, então eritropoetina endógena. Não tem nem a menor evidência de risco cardiovascular, deixa ele com os 13,5. Agora, o que é importante é você identificar aqueles casos que você está gastando dose alta demais de eritropoetina. Esses casos estão sob risco. Esse paciente tem algum background inflamatório, microinflamatório. Vá atrás disso. Esse paciente precisa de uma atenção. Não podemos ficar aumentando dose de eritropoetina, porque você está expondo o paciente a risco cardiovascular. Esse é, acho que é o grande cuidado que temos que ter. Só fazer um comentário que eu acho que é uma coisa extremamente importante, que essa é uma mudança de paradigma, e a gente já traz esse conhecimento da clínica médica, porque o clínico sabe que o doente ferropênico, ele faz trombocitose, e essa trombocitose não está necessariamente relacionada ao fenômeno inflamatório. E esse pode ser um link importante entre a ferropenia e o desfecho cardiovascular, tirando, inclusive, o componente inflamatório da jogada. Para deixar isso uma frase, faz parte dos nossos critérios para ajustar a hemoglobina, nível de plaqueta. Nível de plaqueta menor que 300.000, a gente fica um pouco mais seguro. Nível de plaqueta acima de 300.000, cuidado, alto risco. A dose de eritropoetina tem que ser minimizada. O ideal é que não use. Normalmente, essa relação entre nível de plaqueta, eritropoetina e ferro está na dependência do ferro. Ferropenia, isso que o Fernando falou. Aumenta o número de plaqueta e não só o número, como a atividade de plaqueta. Gustavo, você está advogando a gente cortar a eritropoetina com 11 de hemoglobina? Eu estou advogando a gente otimizar ferro e não resgatar a hemoglobina entre 10 e 11 com a eritropoetina. Parabéns aí pelas palestras, né? E eu gostaria de ouvir da Mariana e do Sérgio uma seguinte colocação. Qual a diferença entre a hemodiálise diária e a diálise peritoneal? Quer dizer, a diálise peritoneal, do ponto de vista de diálise, ela cumpre sua função 24 horas por dia. Né? E qual a diferença entre você, onde reside realmente a diferença entre você desenvolver a diálise peritoneal no paciente ou fazer a diálise todos os dias, a hemodiálise? Existe diferença? Existe algum estudo que mostra que há diferenças nisso aí? Bom, eu sou suspeita para falar, porque eu sou 100% a favor da diálise peritoneal. E se a ideia é dialisar o paciente todo dia, ela faz esse papel, né? Mas, infelizmente, o Sérgio me corrige aqui se eu estiver errada, não tem nenhum estudo que compara e fala que um é melhor do que o outro. O que eu observo, e aí já é um dado de observação, é que o paciente renal crônico que está na terapia renal substitutiva, modalidade diálise peritoneal, seja ela CAPD ou APD, e que ele integra a diálise na sua vivência diária, ele vive melhor do que o paciente que faz diálise peritoneal. No sentido de hemodiálise, no sentido de que ele fica mais bem dialisado, ele está com o controle volêmico adequado, controlar a anemia deles é muito mais fácil, eles precisam de doses muito mais baixas de eritropoetina. O fósforo, eu tenho um viés, porque a maioria dos meus pacientes tem um nível socioeconômico muito bom. Então, eles têm acesso a mais coisas, e aí eles acabam comendo mais. Então, fósforo não poderia falar para vocês que eu consigo controlar adequadamente. Mas, assim, do ponto de vista de diálise, de controle de anemia e de pressão arterial e volemia, os pacientes ficam mais... É mais fácil você manejar o paciente, né? Tirando os pacientes que são autotransportadores e que aí o manejo volêmico fica bem mais difícil. Eu concordo com o Sebastião. Na verdade, nós acreditamos tanto, Tião, em diálise peritoneal. Nós temos um dos maiores programas de diálise peritoneal de Minas Gerais. Na verdade, nós estamos com algo em torno de chegando aos 80 pacientes, e nós pretendemos chegar em curto espaço de tempo a 110, 115 pacientes. Isso representa mais ou menos 33% a 35% dos nossos pacientes.
nós acreditamos tanto que nós estamos implantando, a partir de agora, o Edson está aqui, a gente está implantando o PD First, ou seja, o paciente chega, nós oferecemos para ele diálise peritoneal. Tá? Na verdade, infelizmente, essa modalidade dialítica ela tem alguns fatores limitadores. Tá? Ela precisa de uma reserva funcional renal. Tá? Ela tem que ter uma função renal residual pequena, especialmente em pessoas grandes, conforme você. E, infelizmente, o peritônio, ele sofre alterações ao longo do tempo, especialmente utilizando a nossa amiga glicose, e mesmo você que usa ecodestrina lá, nós temos 8 pacientes no uso de ecodestrina, mas mesmo a ecodestrina você não abre mão, você continua fazendo 3 trocas com glicose. E, infelizmente, a nossa amiga glicose, conforme mostrou aqui, ela simplesmente... Não, mas ela não é absorvida, essa é a vantagem. Pois é, enfim, existe essa briga aí das indústrias, a gente não vai entrar nessa briga de cachorros enormes, né? Mas... Tá, mas então, o que nós temos é o seguinte, infelizmente, os dias de utilização da membrana peritoneal como a membrana filtrante, infelizmente, com o uso da glicose, está limitado. Então, são esses 2 fatores, tá, que limitam a diálise peritoneal ad eterno. Mas, como primeira modalidade dialítica, para o paciente entrar em programa de diálise, é a nossa favorita. Bem, a discussão está muito boa, mas nós estamos com o tempo muito esgotado. Gostaria de agradecer a todos os palestrantes pelas brilhantes apresentações, e a gente retorna aos trabalhos da tarde às 1h40, viu?